Cara, garoto quer fazer o trem, mas não entra. Gente. Aqui. Bom, você não entrou, vou gravar essa dúvida aí e vou deixar aí. Primeira coisa, tenho 3 vetores na atividade 1. Não estou lendo o exercício ainda não, só olhando o conteúdo, tá? Então é o seguinte, o que que fala aqui para mim? Então aqui. Eu tenho o vetor A. Tenho o vetor A, certo? Tenho o vetor B, tenho o vetor C. Eu tenho 3 vetores. E aí o texto fala o seguinte: dados os vetores A, B e C, e representados ao lado, na verdade não está ao lado, está abaixo, né? Tudo bem. Determine a direção, sentido do vetor resultante ao efetuar a soma. Ele só quer que você fale qual é a direção ou o sentido. Ele não pediu para você calcular um módulo. Nota bem, ele não pediu para você calcular um módulo, o valor dele. Então vai ficar o seguinte. Então ele quer letra A. Letra A. Ele quer o vetor A mais o vetor B. Vetor A mais o vetor B. Que eu vou chamar aqui o resultado disso de vetor resultante. Ok? Então, o que, que vai acontecer? Ele quer que você faça A mais B. Então, o que, que é a regra? O primeiro quieto. Então, nós temos o primeiro quietinho. Tem aqui o primeiro quieto. Tá aqui, ó. Esse é o vetor A. Pega a origem do segundo, leva na extremidade do primeiro. Extremidade do primeiro. Então, eu vou levar aqui, ó. Esse é o vetor B. O vetor resultante, vou pegar aqui em vermelho. Vetor resultante. Você pega o primeiro e liga no segundo. Pega o primeiro e liga no segundo. Nesse caso aqui ficou muito fácil. Por que ficou muito fácil? Vetor resultante, certo? O vetor resultante ele tem 3 características. Ele tem o módulo, ele tem a direção e ele tem quem? O sentido. Então vamos lá. O desenho já representava, mas se você quiser fazer por escrito, tá? Se você quiser escrever isso, então vai ficar assim. O módulo de R, alguns livros vão representar o módulo de R assim, ó. Esse símbolo, essas 2 barrinhas é módulo. R é igual a quanto? Deu quantos quadrinhos? 1, 2. Então R é igual a quanto? 2 unidades. Qual é a sua direção? A sua direção, ela é o quê? Horizontal. Qual é o sentido dele? Setinha aponta para a direita, então é a direita. Ok? Essa é a letra A. Letra B. Ele quer o seguinte, ele quer chamando aqui no WhatsApp aqui, eu não sei se é você, eu não estou conseguindo ver.
Professor, o celular da minha mãe não quer entrar no YouTube. Apareceu isso. O que que apareceu? O YouTube não está respondendo. Deixa eu fechar. É que ele está atualizando, né, cara? Vai ficar gravado para você a aula. Ok? Até vou falar contigo aqui, ó. A aula vai ficar gravada para você lá no YouTube, tá? Depois você dá uma olhada lá. E não tem como eu te atender por outro mecanismo, tá ok? Então vamos lá. B. Ele quer que você pegue A mais o vetor C. Certo? Que eu vou chamar isso, o resultado disso de vetor o quê? Resultante. Então eu vou pegar o vetor A, tá aqui, ó. É o primeiro quieto. É o vetor A. Certo? O que que acontece com o vetor A? Agora ele quer o vetor mais C. Esse vetor aqui. 2 quadrinhos para cá, ó. Vetor C. Aí o que que eu vou fazer? O resultado disso. O resultado disso, eu vou ligar do A até o vetor C. Esse é o vetor resultante, ok? É o vetor resultante. Agora, qual é o módulo dele? Ele não pediu, no exercício ele não pediu, tá? Mas se eu pegar o módulo dele, se você observar aqui, ó, aqui fecha um triângulo retângulo, certo? E aí eu teria o valor de A, eu teria o valor de quem? De B e o valor de C. No caso aqui, eu teria 1, 2, 3, 4 quadrinhos. Então, esse lado aqui ia valer quanto? 4. E esse aqui ia valer quanto? 2. Então, aqui para calcular o módulo desse vetor, eu teria que usar o teorema de Pitágoras, que é um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Então, ia ficar como? Hipotenusa ao quadrado, vetor resultante, 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Resultante ao quadrado seria quanto? 16 mais 4. Resultante ao quadrado seria igual a quanto? 20. R seria igual a quanto? Mais ou menos raiz quadrada de 20. Certo? Não é uma raiz exata. Então, o que eu tenho que fazer? Fatorar. 20 por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. Então, eu posso falar que R é mais ou menos raiz quadrada. Como tem 2, 2, eu posso falar que é 2 ao quadrado vezes 5. R vai ser o quê? É mais ou menos raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz de quanto? Raiz de 5. R é igual a quanto? 2 ao quadrado. Como está ao quadrado, sai da raiz. Fica quanto? 2. Certo? Raiz de 5. Raiz de 5. Eu não sei o valor exato da raiz de 5. Porque 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. Então, não é uma raiz exata. Então, eu vou falar que é aproximadamente 2,1, tá? Eu tô sem calculadora, certo? Eu tô dando um chutão. Se eu vim aqui, ó, aciono a minha calculadora e colocar lá 5. Cadê? Raiz quadrada de 5. Deu 2,23. Eu falei que era 2,1, ok? Bem aproximado, tá? Eu não sei esse valor de cor, aquele lá foi um chutão, tá? Então, por que não quer? Não quer aparecer a canetinha mais? Então, ESC, F5. Então, aqui eu poderia falar que é 2,1, 2,2 é aproximadamente, eu não tenho a caneta, né? Então, ok. R
é aproximadamente, que não é igual, né? Mais ou menos 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4,2 unidades, né? Então aqui é um valor aproximado, tá? Porque essa raiz aqui é uma raiz inexata, aqui eu fiz a aproximação dela. Certo, senhor? Não está pedindo para você calcular o módulo. O que ele queria que você fizesse era só a representação do desenho. Certo? Aí você fala assim, mas qual é a direção? O aqui do meu lado vai falar assim, atravessado, de trevestréis, ou na diagonal. Então, alguns livros usam, tá, a referência de geografia, né? Aqui você tem o norte, aqui você tem o sul, aqui você tem quem? O leste, aqui você tem o quê? Oeste. Como ela está aqui mais ou menos, ó, ela está entre o norte e o leste. Então a gente podia falar que ela está na região nordeste. Ela posso falar, direção e sentido. Ela está ali na região nordeste, certo? Mas aí eu precisaria determinar o ângulo e tudo mais. Para evitar essa traquitana de coisa, por isso que ele pediu a representação do desenho. Essa é a letra B. Letra C. B mais o vetor C. O resultado disso também eu vou chamar de vetor resultante. Então, o que ele quer que você faça? Aqui é o B. O B é quem? O B é aqui, ó, para baixo. É o primeiro quieto. Toma aqui, esse é o vetor B. Certo? Que é o segundo. Quem é o segundo? É o C. Pega a origem do segundo e leva na extremidade do primeiro, que vai estar aqui, ó. Certo? Esse é o vetor C. Ok? Agora eu tenho o resultado. Esse daqui é o meu vetor o quê? Resultante. Aqui está a direção e aqui está o quê? O sentido. Isso representado no desenho. Posso calcular o módulo? Posso calcular o módulo de Pitágoras. Esse lado aqui vale quanto? 2, né? Porque 2 quadrinhos, aqui vale 2 também. Então, eu posso falar que hipotenusa ao quadrado é igual a um lado ao quadrado, mais outro lado ao quadrado. Agora a gente vai trocar, né? Hipotenusa, né? Hipotenusa é o vetor resultante. Vai ficar vetor resultante ao quadrado é igual a quanto? 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Vetor resultante, você poderia fazer 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4, certo? Aí daria 4 mais 4, 8. Ou você pode falar que isso aqui é 2 vezes 2 elevado ao quadrado, né? Você repetiu esse número 2. E aí eu posso fazer o quê? Tirar a raiz quadrada. R é igual a raiz quadrada de 2 vezes 2 elevado ao quadrado. R é igual a raiz quadrada de quanto? De 2 vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado sai fora, né? Então eu posso falar que R é igual a 2 raiz de 2. Aí você fala assim, nossa, mas vou deixar assim? Pode deixar assim. Ou você sabe que raiz de 2 vale quanto? 1,4. E você poderia fazer R é igual a quanto? 2 vezes 1,4. Mas, professor, como que você sabe que é uma experiência, o gafanhoto? Por quê? Eu não vou dar aula de raiz e vem cá, eu vou limpar minha calculadora. Eu vou colocar 2 raiz quadrada. 1,4, 1, 4, é isso tudo aqui. Então, a gente acaba memorizando que a raiz de 2 é 1,4, tá? Isso daria um total de quanto? Isso daria um total de R igual a 2,8, né? Unidades. Certo? Foi letra C. D de dado. Letra D de dado. A mais B mais C. É isso que ele quer saber. Isso a gente vai chamar de vetor resultante. Vai dar um resultado essa soma. Vetor, então vamos lá. O primeiro, ele está quieto. Vetor A.
Aí eu vou pegar e fazer o seguinte, vou somar com o vetor B. Ele vem para cá, ó. É o segundo, para cá. Vetor B, para cá. Certo? Aí ele quer que eu somo com quem? Com o vetor C, que está para cá, ó. Lembrando que é sempre o quê? É a origem do primeiro, né? Ó, o primeiro é esse, origem na extremidade. Depois o B passa a ser o primeiro, né? E esse passa a ser o segundo. Então você pega a origem dele e leva na extremidade. Ok. Esse aqui é o vetor C. Agora, onde está o vetor resultante? Aonde está o vetor resultante? O vetor resultante você pega do primeiro, da origem do primeiro, e liga ele até a extremidade de quem? Do segundo. Ele tinha que ficar em cima, não vou fazer em cima, senão você não vai ver o vermelho mais, né? Então, aqui, esse é o vetor resultante. Horizontal, então não precisa nem calcular a teorema de Pitágoras. Uma casinha, duas casinhas, três casinhas, quatro casinhas. Então, esse vetor resultante, tá? O módulo dele é igual a quanto? 4 unidades. A direção, essa também é fácil de a gente escrever, né? É o que? Horizontal. E o sentido. O sentido é o que? À direita.